Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje aqui no canal nós vamos falar sobre a síndrome de dumping, tema recorrente aí nas nossas caixinhas de perguntas e relativamente frequente em pacientes pós-operados de cirurgia bariátrica. Você que já operou a cirurgia bariátrica, após se alimentar, já passou por uma sensação de desmaio iminente, de fraqueza intensa, associada a tremores e náuseas e vômitos? Isso pode muito bem ser a síndrome de dumping. Bom, no dia de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos tentar esclarecer um pouquinho essa síndrome, bem como suas causas, e os seus tipos. Meu nome é Adriano Franco, eu sou cirurgião bariátrico e metabólico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, certo? Vamos ao tema e, primeiramente, o que é a síndrome de dumping? A síndrome de dumping, pessoal, é um conjunto de sintomas que ocorrem em pacientes após ingerir uma quantidade de alimentos um pouco maior e alimentos muito ricos, com uma alta carga calórica, ou alimentos ricos em carboidratos ou alimentos ricos em lipídios. Qualquer alimento com alta carga calórica, seja muito carboidrato, como os doces, ou muito lipídio, como os alimentos muito gordurosos, eles podem desencadear a síndrome de dumping nos pacientes que foram submetidos a alguma cirurgia com ressecção do estômago. Então, ponto 1, a síndrome de dumping não é exclusiva da cirurgia bariátrica. Ela pode acontecer em qualquer paciente que operou o estômago e tirou um pedaço do estômago ou fez um desvio intestinal, como o bypass gástrico. Então, ela é frequente aí na cirurgia bariátrica, mas também nas outras cirurgias que cursam aí com ressecção de um pedaço do estômago, e ela ocorre quando esses pacientes ingerem alimentos com alta carga calórica, muito rico em carboidratos ou muito rico em lipídios. E por que isso ocorre? Porque esses alimentos eles passam por um esvaziamento gástrico acelerado, ou seja, esses alimentos eles não ficam mais retidos no estômago como o intestino esperaria. Então, esses alimentos com uma alta carga calórica, muito ricos em calorias, rapidamente se esvaziam, tem um esvaziamento gástrico acelerado e chegam muito rapidamente ao intestino. E o intestino, então, achando aquilo estranho, ele reage de uma forma exacerbada, assim como também, tardiamente, o pâncreas também reage de uma forma exacerbada, produzindo quantidades exageradas de alguns hormônios, certo? Então, a síndrome de dumping, ponto 2, é uma reação hormonal do organismo, certo? Há uma chegada muito rápida de alimentos com alta carga calórica ao intestino. Uma chegada muito rápida que não era esperada, porque como perdeu uma porção do estômago ou teve um desvio intestinal, esses alimentos descem muito rapidamente, esvaziam-se muito rapidamente do estômago e chegam muito rapidamente ao intestino, certo? Então, essa é a causa da síndrome de dumping. E quais são os sintomas? Aí a gente divide a síndrome em dois tipos. A síndrome de dumping pode ter um tipo precoce, que ocorre aí 20 a 30 minutos após a alimentação, e um tipo tardio, que ocorre mais ou menos 2 horas após a alimentação, certo? Precocemente, após ingerir essa alta carga de alimentos, esses alimentos com alta carga calórica, e eles rapidamente chegarem no intestino, a mucosa do intestino, a parede, as células da parede do intestino reagem de forma exacerbada, produzindo grande quantidade de alguns hormônios, como a bradicinina, e outros enteropeptídeos, enteroglucagon também é um hormônio frequente produzido de forma exagerada. Esses hormônios promovem uma vasodilatação. Então, os vasos sanguíneos dilatam, certo? E o coração acelera para tentar mandar mais sangue para preencher esse vaso sanguíneo dilatado. O que acontece? Pressão cai, e além da pressão cair, o coração acelera. Então, a palpitação, a taquicardia e a pressão mais baixa, gerando uma sensação de desmaio, com a visão podendo escurecer um pouco e dando aquela sensação de fraqueza intensa, aquela sensação de desmaio iminente, é a síndrome de dumping precoce, certo? Muitas vezes, esses sintomas cardiovasculares, de pressão cair, coração acelerar, sensação de desmaio iminente, ela está associada também a sintomas gastrointestinais, como a náusea intensa, vontade intensa de vomitar e a sudorese, suando frio, Essa é a síndrome de dumping precoce e ela ocorre por uma reação exagerada do intestino, da parede do intestino. Temos um segundo tipo, que é a síndrome de dumping tardia,
que é uma reação exagerada do pâncreas, certo? Produzindo uma carga muito grande de insulina em resposta àquela alta carga calórica que rapidamente, muito rapidamente chegou ao intestino. E essa alta carga de insulina produzida pelo pâncreas gera sintomas tardios, mais ou menos 2 horas após a alimentação, sintomas de hipoglicemia, né? Uma alta carga de insulina produzida pelo pâncreas em resposta a esses alimentos que chegaram muito rápido no intestino, gerando uma queda da glicose. Então o paciente tem uma hipoglicemia, né? Com todos os sintomas da hipoglicemia, que são a sensação também de desmaio, podendo eventualmente até ocorrer o desmaio, e o tremor, né? Grande quantidade de tremor, certo? É comum essa síndrome? Não, ela não é comum, né? Ela é mais frequente no bypass do que no sleeve. Ela pode ocorrer em cerca de 25 a 30% dos pacientes operados de bypass. E no sleeve ela ocorre em 5 a 10% dos pacientes, certo? Então a maioria dos pacientes, esse é o ponto 3 que eu gostaria de destacar, a maioria dos pacientes não tem a síndrome de dumping. Alimentam-se bem, tranquilamente, têm uma vida completamente normal. Agora, no bypass, 25 a 30% dos pacientes podem ter esse efeito colateral chato, que é a síndrome de dumping. E nos pacientes operados de sleeve, 5 a 10% podem ter aí esse efeito colateral chamado síndrome de dumping, certo? Então, quarto pontinho, a síndrome de dumping é mais frequente quando ela ocorre, ela é mais frequente no bypass. Por quê? Porque no bypass a gente faz um desvio intestinal muito importante, né? E a porção mais de baixo do intestino, a gente coloca ela lá em cima, próximo de um estômago muito pequenininho, que não tem válvula. Então o alimento cai nesse pequeno estômago e rapidamente já desce para o intestino, que está desviado, então já desce meio que para o meio do intestino rapidamente. Então o corpo assusta, vamos dizer assim, né? Essa alta carga calórica rapidamente aqui embaixo, desencadeando essa reação da parede do intestino produzindo hormônios e do pâncreas. No sleeve a gente não tem desvio intestinal, mas a gente tem uma ressecção importante do estômago, cerca de 80 a 90% do estômago é retirado. Consequentemente, o alimento que lá cai rapidamente é empurrado para o intestino, então também tem esvaziamento gástrico exacerbado, também tem essa chegada mais rápida dos alimentos no intestino, também tem uma reação do intestino e do pâncreas, certo? Então a síndrome de dumping é mais comum no bypass por causa do desvio intestinal, mas também pode ocorrer no sleeve, tá certo? Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje. No próximo vídeo a gente vai continuar abordando a síndrome de dumping e vamos falar o que fazer naqueles pacientes que têm a síndrome de dumping, né, nos 30% do bypass e nos 5 a 10% do sleeve que sofrem com a síndrome de dumping como um efeito colateral, o que fazer para não sofrer mais com isso, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.